Geralmente, quando se pensa num plano de negócios, numa daquelas estratégias de expansão de mercado, ou até, sei lá, no desenvolvimento de uma carreira corporativa nova, a gente tem uma expectativa muito clara, né? Sim, de muita objetividade. Exato, de objetividade. Uma frieza matemática quase. A galera elabora uma meta, analisa planilhas de custo, calcula o tal do retorno sobre o investimento, e o mercado simplesmente aponta e diz, tipo, é assim que o jogo funciona. É um cenário todo pautado em regras que já estão ali visíveis para todo mundo. Aham. E é reconfortante de certa forma. A nossa mente adora coisas que podem ser medidas, categorizadas e trancadas numas caixinhas lógicas. Mas, então, de repente, surge uma proposta de organização socioeconômica que recusa totalmente essas caixas. Totalmente, eles jogam a caixa fora. Pois é, uma estrutura onde o sucesso financeiro está umbilicalmente ligado a um desenvolvimento psicoemocional profundo e, por incrível que pareça, a um projeto arquitetônico de identidade humana. É aí que a planilha fria de Excel para de fazer sentido. Exatamente, já não consegue explicar o que está rolando. O terreno em que a gente está pisando hoje é honestamente muito mais denso e fascinante. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada e eu estou muito animado para investigar o documento de hoje. E é a definição absoluta de águas não mapeadas, né? Para quem está acostumado com o mundo corporativo tradicional, nós estamos diante de algo que funde mercado, mente e espiritualidade de um jeito muito peculiar. Muito peculiar mesmo. O material que a gente tem em mãos hoje é um documento intitulado Aliança, o despertar do governo e da identidade soberana. E a nossa missão nessa investigação é justamente desvendar isso, porque não é um manual de negócios comum. Longe disso. É um manifesto, na verdade. Isso, um manifesto em toda a regra. É um texto que mistura de um jeito super intrincado desenvolvimento psicoemocional, princípios bíblicos muito específicos e uma estrutura econômica em formato de rede fechada. E o grande objetivo é entender como esses três pilares se conectam para prometer aos membros uma vida de absoluta soberania. E, bom, antes da gente mergulhar nos detalhes mecânicos dessa engrenagem toda, eu acho fundamental estabelecer um ponto de ancoragem para quem nos ouve. Com certeza, isso é super importante. Hitos bem ousados de organização socioeconômica. Então, o nosso papel nessa investigação é puramente explorar. Nós estamos dissecando as ideias propostas pelo autor como cartógrafos mesmo, sabe? Mapeando o terreno. Mapear sem comprar o terreno, digamos assim. Exato. Queremos entender a lógica interna do documento, como as peças se encaixam, mas sem tomar nenhum partido ou endossar as crenças teológicas e ideológicas que estão ali. A ideia é puramente compreender como o autor constrói o argumento dele do início ao fim. Certo, vamos desempacotar isso. De onde surge a centelha para toda essa estrutura? Porque lendo o material fica claro que a aliança não nasceu numa salinha de vidro de uma startup com gráficos de pizza e post-its na parede. Não, de forma alguma. Nasceu de uma dor. Isso, existe uma dor inicial muito específica ali, muito visceral, que é descrita pelo fundador, né? Sim. E é uma dor muito particular que serve de pedra fundamental para todo o manifesto. A narrativa ganha tração a partir de uma observação que o autor faz, que ele chama de teto invisível. O famoso teto invisível. Pois é. O texto relata aquela observação de que as pessoas começam negócios, injetam energia, chegam até a prosperar por um tempo, mas invariavelmente esbarram nesse limite. Um teto que não dá para ver. Não aparece na planilha, né? Exato. Não aparece no balanço financeiro, mas impede qualquer avanço real e sustentável na vida da pessoa. E a forma como isso é embalado no texto me chamou muita atenção. Eles descrevem isso como um ciclo infinito de ganha e perde. Um ciclo muito frustrante, aliás. Nossa, demais. Dá para imaginar aquele empreendedor que trampa 16 horas por dia, constrói a empresa, ganha um fôlego no banco e, do nada, seja por autossabotagem ou circunstância da vida, tudo desmorona. E aí a pessoa recomeça tudo do zero? Recomeça. Fica parecendo que as pessoas estão meio que condenadas à mesmice, vivendo à margem do próprio potencial, sabe? Sem nunca acessar o que o texto chama de extraordinário.
A pessoa corre, corre, mas a linha de chegada vai indo para trás. E a justificativa que o documento traz para essa estagnação crônica vem do peso da experiência pessoal do autor. É importante pontuar que o fundador da aliança é um ex-morador de rua. Uau! Ex-morador de rua. Sim, e alguém que atravessou uma depressão profunda, com tendências suicidas até. E entender esse ponto de partida é crucial para sacar a gravidade da proposta deles. Não é uma daquelas teorias acadêmicas de prateleira. É algo forjado no desespero, né? Forjado na necessidade literal de sobrevivência. Ele somou essa dor extrema a anos de estudos práticos, aplicando nele mesmo e em colaboradores. E a conclusão radical que ele tira é que a raiz do fracasso humano não é técnica. Não é a falta de capital de giro, então? Não. E também não é o mercado que está competitivo demais. A raiz, segundo ele, está no aspecto psicoemocional. Fica no que o texto define como a alma. A alma, que lá no documento é descrita como a sala de comando, né? O lugar exato onde as nossas decisões são tomadas ou simplesmente abandonadas. Isso mesmo, a cabine de controle. Cara, ouvindo isso, me veio uma analogia muito clara na cabeça. Isso soa igualzinho a um videogame, sabe? Onde o jogador continua renascendo na mesma exata fase. Ele repete os movimentos, decora os obstáculos, mas continua morrendo no mesmo lugar. E por que ele perde? Porque, na verdade, ele não desbloqueou a ferramenta mental certa para abrir a porta do chefão. Ele fica ali esmagando os botões do controle achando que o problema é o botão, mas o problema é o software rodando na mente dele. Uma excelente forma de visualizar. O bloqueio não é um mundo externo. O chefe final da fase não é a economia do país. O bloqueio, de acordo com o texto, é um conjunto de limitadores internos, crenças lá do subconsciente que puxam o freio de mão. Puxam na hora que o carro começa a andar, né? Exatamente na hora de acelerar de verdade. Mas aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo, me baseando na própria fonte. Eu entendo super essa lógica para quem tá lutando para subir na vida, para quem tá na base. Faz sentido prático. Mas como o manifesto explica a galera que já tem dinheiro? As pessoas que alcançaram aquele sucesso externo que todo mundo inveja. Bons empregos, família de comercial de margarina, carrão na garagem, e ainda assim fracassam de forma espetacular. Ou sentem esse teto invisível esmagando elas de qualquer jeito. Pois é, porque nesses casos aí, não dá para dizer que é falta de recurso ou oportunidade. O que é fascinante aqui é justamente como o texto aborda essa ilusão do falso sucesso. O autor dedica uma parte importante para descrever essa galera que tem o pacote completo, dinheiro, negócios aparentes, mas que nos bastidores... Nos bastidores a coisa é feia. Muito. Vivem entregues a prazeres vazios, a noites de angústia. Nas palavras da fonte, são pessoas profundamente dependentes da aprovação externa do olhar da sociedade. Aquela velha história, né? Comprar coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar a gente que a gente não gosta. Bem isso. E a raiz disso, segundo a análise lá do manifesto, é uma confusão interna devastadora. A pessoa tem o tesouro na mão, a conta bancária no azul, mas opera com o que o autor classifica como uma mentalidade de escassez extrema. É um baita paradoxo. Demais. A percepção de si mesmo é de pura miséria. Sem o autoconhecimento genuíno, o texto defende que essas pessoas não têm autoridade verdadeira sobre a vida delas. Elas viram prisioneiras de um círculo vicioso de quedas emocionais e morais, mesmo sentadas no topo do dinheiro. Nossa, a identidade faliu, embora o bolso esteja cheio. Exatamente isso. Tá. E se o grande problema, a doença raiz que precisa de tratamento, é essa tal mentalidade de escassez que destrói a identidade desde a base? Qual é o alicerce que a aliança usa para reconstruir essa mente? Aí a gente entra na segunda parte da engrenagem. Isso, o pilar teológico que a gente mencionou no começo. Como é que eles justificam essa reconstrução da identidade humana usando a Bíblia? Bom, a abordagem não é nada aleatória. O texto vai construindo um projeto arquitetônico teológico passo a passo. Eles usam passagens bíblicas específicas para fundamentar não só a cura emocional, mas o próprio modelo de sucesso, de negócios e a soberania do membro.
Eles começam lá do início mesmo, não é? Sim, lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eles destacam a premissa de que os seres humanos foram criados à imagem do Criador e especificamente para governar e dominar sobre as coisas. O foco nessa palavra governar salta muito aos olhos de quem lê o manifesto. Não tem nada de um chamado para ser passivo. Nenhuma passividade. Não se trata de só existir, ser bonzinho e esperar o tempo passar. É sobre exercer um domínio prático e ativo sobre a própria realidade. E aí logo depois eles avançam para João 1:12. Que fala sobre a adoção, certo? Isso, sobre o direito adquirido de se tornarem filhos. O que na lógica do texto estabelece uma linhagem direta de autoridade incontestável. Você não é mais um Zé Ninguém, você é filho do dono. E na sequência eles puxam Efésios. Efésios 1:3. Para afirmar que essas pessoas já foram abençoadas com todas as dimensões do poder celestial e que agora são convocadas a exercer essa autoridade com graça e paz no mundo dos negócios, na prática. É uma escalada psicológica super interessante para quem está lendo. Vai ali da criação para o pertencimento e do pertencimento para o poder direto. E a virada de chave, o clímax dessa argumentação teológica toda, vem apoiada em Romanos 12:2. Que é a decisão de não se conformar com o sistema atual, uma decisão deliberada, quase um ato de rebeldia. Um sistema que o texto rotula como um mecanismo de engano e limitação, né? Eles batem muito nessa tecla do sistema. Sim, batem bastante. É o grande antagonista da história. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque essa recusa categórica em se conformar com esse sistema de engano nos leva a palavra central dessa seção do manifesto. A grande estrela do texto. A famosa metanoia. Metanoia. A renovação total do entendimento. Mas aí eu preciso de uma luz aqui. Porque um documento que, no fim das contas, está estruturando liderança, economia e negócios, vai buscar um termo grego tão denso e pesado da teologia? Olha, o uso da palavra metanoia ali é muito cirúrgico. Tradicionalmente, no grego antigo e na igreja, significa arrependimento ou conversão. Aquela coisa de virar a 180 graus, né? Isso. Mas no contexto do Manifesto da Aliança, o conceito é muito expandido. Representa uma mudança radical e permanente na forma de pensar e perceber o mundo. É abandonar de vez aquela antiga natureza baseada no medo e na escassez que a gente comentou. Ah, entendi. Trazendo de volta aquela nossa ideia do videogame, a metanoia descrita no texto é apresentada como se fosse uma formatação do disco rígido. Perfeito. Uma formatação seguida de uma instalação limpa. É uma atualização completa do sistema operacional. É como se o cérebro da pessoa tivesse passado décadas rodando um software todo corrompido, com vírus de submissão, crenças limitantes, síndrome de impostor. E a aliança seria o pendrive com um programa novo. Isso. O manifesto afirma que eles fornecem esse novo código-fonte, a instalação de um SO de soberania plena. Mas eu imagino que instalar isso dê um certo trabalho. Dá. E o sucesso dessa instalação não tem nada de passe de mágica. Exige esforço e depende de um lema que funciona como a espinha dorsal do documento. A frase é: quem se conhece, governa. Quem se conhece, governa. Forte. Muito forte. O texto se apropria daquela citação hiperfamosa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para ancorar a ideia de que a liberdade não é um estado filosófico para se meditar numa montanha. Não é zen, né? Não é zen. A liberdade para eles é uma ferramenta de trabalho, é material. Se a gente for traduzir o impacto disso para a mecânica do movimento, o que a gente observa é uma ressignificação quase industrial da religiosidade tradicional. Ressignificação de que forma exatamente? Na rotina dessas pessoas. A fonte pega conceitos teológicos que historicamente a gente associa a contemplação ou aquela espera pacífica, até a aceitação nobre do sofrimento. Aquela ideia de aceitar o karma ou a cruz. Isso, e transforma isso tudo em ferramentas hiperpráticas
afiadas de empoderamento pessoal. Eles usam isso para criar uma liderança agressiva no bom sentido do mercado. O texto declara abertamente que as pessoas nasceram para serem reis e sacerdotes em potencial. Reis e sacerdotes. É uma mudança de postura absurda. O objetivo primário da metanoia é fazer com que os membros apaguem completamente a narrativa interna de serem vítimas. Vítimas do governo, da economia, da família. E assumam essa postura de realeza. Realeza e sacerdócio prático em seus próprios negócios. É, na essência, uma teologia de poder aplicado. Uau! Mas é um grande mais aqui. Belas ideias e discursos inspiradores sobre reis, rainhas e mudança de mindset precisam de uma estrutura física no mundo real para parar em pé. Sem estrutura, fica só na teoria. Pois é, você não sustenta um movimento socioeconômico só com bons pensamentos e palestras de empoderamento, né? Vai exigir tijolos, planilhas, contratos e uma arquitetura humana sólida. Como essa tal renovação de mente acontece na prática? Como eles organizam a galera que passou pela metanoia? É nesse exato ponto que o manifesto introduz o que eles chamam de The Sovereign Circle. Ou, em bom português, o círculo soberano. O círculo soberano. E a primeira tática deles é rejeitar com força a nomenclatura do mercado de rede tradicional. O texto é bem categórico em dizer que a aliança não é só um ecossisteminha de negócios, é um movimento soberano. Eles declaram com todas as letras: nós não recrutamos pessoas. Não recrutam. E fazem o quê? Eles dizem: nós licenciamos líderes por meio de ativos intelectuais de alta performance. Licenciamos líderes. Cara, que reposicionamento de marca fascinante. Foge daquela palavra recrutar, que hoje em dia já está bem desgastada. Completamente desgastada. E para organizar esses novos líderes licenciados, o texto traz um detalhamento matemático super específico que muda bastante o tom da nossa exploração aqui. O movimento afirma elevar essa ideia de comunidade para uma verdadeira arquitetura de governo. E a palavra arquitetura é muito apropriada para o que eles desenham a seguir. Sim, e como é essa estrutura? Eles dizem que é rigidamente baseada numa matriz de 12 linhas. E essas 12 linhas se expandem por 12 níveis de profundidade. É tipo um 12 por 12 infinito. E a promessa é que isso gere um crescimento organizado, onde um ajuda a outra a crescer. E exercitando habilidades práticas no processo, claro. Mas espere. Eu preciso levantar uma dúvida genuína sobre o motor dessa engrenagem. O documento afirma que eles licenciam líderes em vez de simplesmente recrutar cadastros, né? Correto. Mas qual é a real diferença prática quando a gente olha friamente para uma matriz estruturada em formato de 12 por 12? Porque assim, matriz de expansão, níveis de profundidade, esses são os pilares clássicos de modelos tradicionais de marketing multinível ou grupos de afiliação. O que muda de fato aqui? Se conectarmos isso ao panorama geral, ao panorama da sociologia dos movimentos de alto engajamento, a gente vai ver a genialidade de como eles embalam a ideia. A embalagem muda o produto. Muda a percepção de quem está dentro. Na prática, a diferença pode nem estar no desenho geométrico da matriz financeira, sabe? A matemática de quem indica quem licencia quem, vai seguir uma lógica previsível. Mas a inovação está no estofo emocional que envolve cada pessoa dessa rede. O tempero psicológico que eles colocam. Isso. O texto menciona que cruzar a porta de entrada desse grupo exige passar por um rito de admissão. E é só lá dentro do círculo soberano que aquelas crenças limitantes são desfeitas. Caramba, isso soa quase como uma dinâmica de uma ordem ancestral ou uma guilda super exclusiva, sabe? Você passa pelo rito e agora é um iniciado. Perfeito, você captou a essência. Movimentos modernos que querem um engajamento extremo usam e abusam dessas estruturas hierárquicas. E aí, a matemática do 12 por 12 não é à toa. Tem um peso simbólico aí, né? Um peso bíblico gigantesco. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Mas eles preenchem a frieza dessa planilha geométrica com uma linguagem super fervorosa, de família, de pertencimento total, de ajuda mútua. Isso entra na cabeça da pessoa de um jeito muito forte. Muito.
Imagina, você não é mais um mero recrutado tentando bater meta para ganhar uma viagem. Você é um líder soberano, licenciado, que foi digno de superar o rito de admissão. A promessa organizacional fica pesadíssima. E isso muda completamente a forma como o indivíduo lida com a rede. Num negócio comum, o cara passa um mês em vender, desanima e cancela a assinatura. Mas ali não é só uma assinatura. É a nova identidade dele. Se ele sai, ele está traindo a si mesmo. Exato. Cria-se um senso de merecimento e lealdade gigante. O membro não sente que está num esquema comercial. Ele sente que recuperou a identidade original que Deus deu para ele e que agora o dever dele é governar o seu território e cuidar das pessoas da sua matriz de 12. É um vínculo social quase impossível de quebrar de fora para dentro. Sair da estrutura significaria, sei lá, abandonar a coroa e voltar para a vida de escassez lá no mundo de fora. Voltar para o sistema de engano que o texto tanto ataca. Uau! É uma engenharia comportamental muito, muito sofisticada. Mas me diz uma coisa. Uma vez que o sujeito está lá dentro, devidamente licenciado, ocupando o espacinho dele nessa matriz de 12 níveis, com o SO da mente atualizado pela metanoia, Certo. como essas pessoas interagem no plano material? Porque, beleza, a espiritualidade e a identidade estão resolvidas, mas o dinheiro acompanha a ideologia e o manifesto tem regras financeiras bem duras sobre isso, não tem? Rigorosíssimas. O texto entra nos pormenores de mecanismos financeiros exclusivos que funcionam literalmente como o sangue que mantém esse corpo vivo e forte. Quais são esses mecanismos? Eles trazem conceitos como o cashback inteligente e os royalties de liderança. E a regra inegociável descrita no documento é que essa economia tem que ser estritamente circular. Circular, ou seja, fica tudo ali. Tudo ali. Os benefícios, os lucros, as taxas geradas por esses licenciamentos, tudo isso circula de forma hermética apenas entre os membros que passaram pelo rito de admissão. É um ecossistema blindado contra vazamentos. Deixa eu pensar numa analogia para materializar isso para quem nos ouve. Isso soa exatamente como a construção de um baita jardim murado no meio de um deserto, um terreno todo árido. Um oásis com muros altos. Isso. E aí a chuva que cai lá dentro desse jardim, que na nossa analogia seria o dinheiro, a riqueza gerada pelo trabalho de todo mundo da tribo, essa chuva não é deixada à mercê da gravidade para escorrer por baixo da porta e molhar o deserto lá fora. Onde ela não traria benefício nenhum para a comunidade. Exato. Ela é recolhida com precisão, tratada e redirecionada por um sistema de tubulação, um sistema de irrigação inteligente, focado só nas raízes daquelas árvores que já estão plantadas no jardim. E a função desse cashback inteligente é garantir que nenhuma gotinha da riqueza evapore ou vaze para nutrir o sistema externo. Olha, a analogia do jardim morado e dessa irrigação traduz perfeitamente o que o próprio manifesto chama de marketplace de autoridade. Marketplace de autoridade. Que nome de peso. Sim, e a diretriz econômica primordial deles, a verdadeira regra de ouro da aliança, é a seguinte: o membro deve buscar produtos, parcerias de negócios e serviços sempre em primeiro lugar dentro do ecossistema. Compre do seu irmão de matriz, basicamente. Exato. Só se busca uma solução no mundo de fora se e somente se não houver qualquer alternativa lá dentro. Essa é a materialização contábil de uma comunidade que quer ser autossuficiente a qualquer custo. Então não estamos falando daquele programinha de fidelidade de cartão de crédito onde você junta pontos para pegar uma panela ou uma passagem. Não, de forma alguma. É um bloqueio comercial de verdade. A lealdade de consumo virou um dever cívico e moral dentro do círculo. Sem dúvida alguma. E se a gente der um passinho para trás para olhar a engenharia inteira do texto, a gente vai notar que essa arquitetura financeira fecha de forma muito brilhante o ciclo daquela primeira promessa do documento. Aquela promessa lá do comércio. Isso, do problema crônico do teto invisível, lembra? Aquele ciclo de ganha e perde que deprimia as pessoas. Ah, sim, o ciclo infinito de ficar batendo a cabeça no teto. Pois é. A solução definitiva que a aliança propõe não é só mandar a pessoa para uma terapia para resolver a infância, nem só entregar um discurso teológico para ela se sentir superpoderosa no espelho de manhã. É a junção do prático com o emocional. Que agora tem uma mente de governante renovada,
dentro dessa economia hiperprotegida. O texto garante que o teto invisível some porque a riqueza está retida no jardim. Isso blinda o indivíduo contra as crises do país, contra a concorrência brutal de fora e contra o desgaste do sistema de limitação. Então, o que tudo isso significa? Vamos contemplar a jornada completa que a fonte de hoje desenhou, que é muito impressionante. É um arco narrativo e tanto. Começou lá atrás, com um relato visceral e dolorido de um fundador que saiu da miséria extrema, passou por uma depressão violenta e, a partir desse fundo do poço, diagnosticou que o problema real do fracasso não era a falta de dinheiro, mas uma questão emocional e de mentalidade. A mentalidade de escassez. Isso. Aí, na sequência, a gente viu o documento empilhar versículos bíblicos de peso, não para montar mais uma igrejinha tradicional de bairro, mas para fornecer uma base inquestionável para a metanoia. A atualização forçada do sistema operacional. Exato. Uma atualização agressiva, onde o sujeito deixa de ser vítima do mundo e passa a se ver como realeza, predestinado a dominar e governar. E o passo seguinte? O passo seguinte é pegar todas essas ideias espirituais celestiais e aterrissar numa estrutura super rígida e humana, o círculo soberano, ancorado numa matriz matemática de 12 por 12. Que substitui o recrutar pelo licenciar líderes, né? Fundamental essa mudança. E por fim a gente chega no destino final, que é a construção de uma economia própria, o nosso jardim murado, sustentado pelo cashback inteligente, um marketplace que exige lealdade absoluta. Para quem tem acompanhado a gente até aqui e está se perguntando, mas por que vale a pena dedicar um tempo gigante para dissecar e entender modelos assim? A resposta está numa leitura bem realista do nosso próprio tempo. Do espírito da época atual. Isso. Para quem nos ouve, vale a pena reparar que a gente vive numa era paradoxal. Tem um excesso absurdo de informações digitais, as taxas de ansiedade crônica estão no teto e o isolamento social é gigantesco, as pessoas estão isoladas atrás de telas. E, de forma muito sagaz, o texto sabe que a galera está perdida e confusa com o mundo corporativo normal. As pessoas estão desesperadas por um senso de direção, né? E a leitura que o autor fez desse vazio moderno é clinicamente precisa. Ele olhou para a dor e fabricou o antídoto sob medida. Sob medida, mesmo. E é por isso que estruturas tão bem pensadas, feito essa da aliança, têm um apelo magnético hoje em dia. Eles não chegam oferecendo só mais um curso de como vender na internet ou como investir na bolsa. Eles oferecem um pacote de vida inteiro. Um sistema fechado que responde tudo. Quase todas as áreas de instabilidade da vida da pessoa ganham uma resposta. Numa pancada só, o manifesto diz: a gente cura as dores emocionais do seu passado, a gente te dá um propósito divino e nobre para o seu presente e a gente te bota numa rede de segurança financeira inquebrável para o seu futuro. É um apelo quase totalitário, no sentido de englobar a totalidade da vida do membro. É impossível ignorar o poder de atração disso. Exato. Entender essas engrenagens operando juntas é vital para qualquer pessoa que queira compreender como novos grupos estão se articulando para construir poder e blindagem financeira no século XXI. É a fusão brilhante entre o intangível, que é a fé, e o mais absoluto tangível, que é o fluxo de dinheiro numa rede humana de 12 por 12. O que parecia ser só um estudo sobre modelos de negócios acabou se revelando uma baita arquitetura de sobrevivência e pertencimento. Eu quero agradecer demais pelo tempo, pela curiosidade e por terem desempacotado esse material tão complexo junto com a gente hoje. Continuem questionando os sistemas que cercam vocês e, claro, fiquem de olho nos tetos invisíveis. Um abraço.